segunda coisa que eu aprendo com esse homem. Olá pessoal, beleza? Aqui é o professor Júlio Ribeiro e a gente está dando continuidade hoje na nossa série de estudos acerca do livro de Josué. Como já é de praxe, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Se você gostar desse vídeo, deixar o seu like, deixar o seu comentário, indicar para outras pessoas, porque um estudo progressivo em algum livro da Bíblia, qualquer que seja, certamente vai ser muito proveitoso para todos aqueles que estiverem estudando. Então, nossa proposta aqui é estudar o livro de Josué do início ao fim. Essa aula é acerca do capítulo de número 2. Eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta e a gente vai entrar no conteúdo. Além disso, dizer também para você que o conteúdo desta aula em texto está disponível no nosso site, que eu vou deixar logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você clica lá, você vai ser direcionado para o nosso site e você então vai ter a aba Estudos. Clicou nela, rolou para baixo, você vai achar Josué, capítulo de número 2 lá. E não apenas isso, tem muita coisa boa no site. Tem indicação de livros, tem os nossos cursos e imersões, tem os nossos vídeos, nosso podcast, nosso grupo no Telegram, tem de tudo lá dentro. Então entra, explora, eu sei que vai ser muito bacana para você. Vamos entrar no nosso conteúdo, Josué capítulo de número 2. Se você não assistiu a aula de Josué capítulo 1, entra aqui no nosso canal, procura, você vai achar e você já vai estar super situado dentro do que nós falamos anteriormente. Então, qual é o contexto de Josué capítulo de número 2? A temática, do livro principal, que é essa questão de entrar na terra, possuir a terra e se estabelecer na terra, ela começa a ser colocada em prática. Qual é a primeira estratégia de Josué para fazer acontecer? Ele pega 2 homens e envia como espias, para a terra de Jericó. Por que essa informação é relevante e importante para a gente? Porque nos dias de Moisés, durante a liderança de Moisés, Josué foi um dos 12 espias que Moisés enviou. Quando você olha para a vida de Josué, para a caminhada de Josué, você tem uma comparação bacana assim, de se fazer, né? Ele que antes foi um enviado, agora está enviando. Ele que antes cumpria ordens, agora está dando ordens. Ele que antes foi mandado para espiar a terra, agora está mandando outras pessoas espiarem. A diferença é que nos dias de Moisés ele enviou 12, 10 voltaram desacreditados e 2, que eram justamente Josué e Caleb, voltaram animados. Agora Josué não manda 12, ele só manda 2, tá bom? Aqueles homens que Josué manda entram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e aí muitos podem se perguntar por que é que eles escolheram aquele lugar? Bom, porque era um lugar de alta rotatividade de pessoas, muitas pessoas não se identificavam quando estavam ali, e ninguém levantava suspeita, porque ninguém queria saber quem estava ali, né? Era um local que você ia, fazia o que tinha que fazer e saía, e quanto menos gente te visse, melhor. Entram na casa daquela prostituta, mas então o rei da cidade fica sabendo que existiam alguns espiões ali, manda os seus guardas para a casa dela. Ela então mente, inventa uma história, etc. e tal, esconde os 2 homens, Josué esconde, e depois que os guardas do rei vão embora, ela tira aqueles 2 espias do esconderijo e firma com eles uma aliança. Ela fala, olha, assim como eu tive misericórdia de vocês, vocês também tenham misericórdia de mim e da casa de meu pai quando vocês invadirem a cidade. E essa temática da aliança é importante também dentro do livro de Josué e do capítulo 2. A gente vai ver mais para frente
que um certo povo vai enganar Josué, mas Josué firmou aliança com eles. E aí Josué fala assim: poxa Deus, mas eu fui enganado. Deus fala: meu amigo, você firmou uma aliança, honra a aliança. Mas eles me enganaram, eles mentiram, mas você firmou uma aliança. Então, a temática da aliança é muito importante nesse livro. Os personagens nós já falamos. Os personagens principais do livro são Josué, seus espias e a prostituta Raabe. E quando nós entramos aqui na teologia do capítulo, sem sombra de dúvidas, a informação mais importante e mais relevante desse capítulo é a aliança firmada entre Raabe e estes dois homens de Josué, tá bom? Se você vai no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, verso 31 e Tiago capítulo 2, verso 25 exaltam a fé e as obras de Raabe. Só que Hebreus capítulo 11 é aquilo que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. E isso te dá uma noção de como Raabe ficou lembrada para a posteridade por causa deste simples ato de fé. E que ato foi esse? Ela acolheu em paz os espias. Ela acolheu e decidiu ali acobertá-los, guardá-los, livrá-los da mão do rei e depois firmar uma aliança. E a Bíblia diz que ela fez tudo isso por fé, pela fé. Ela é uma heroína da fé. Ela está lá ao lado de Abraão, ao lado de Noé, ao lado de Gideão, ao lado de Sansão e muitos outros. Ela está na galeria de Hebreus capítulo 11, tá bom? E existe um símbolo nessa aliança toda que é muito importante. Que símbolo é esse? Quando Raabe fala para aqueles homens: ó, eu escondi vocês, eu ajudei vocês, eu tive misericórdia de vocês, agora vocês façam o mesmo por mim. Eles falam assim: tá, beleza. Aí eles pegam, algumas Bíblias trazem um fio escarlate, não deveria ser um fio, mas uma corda, alguma coisa bem chamativa assim. Escarlate é vermelho, pega essa corda vermelha, coloca do lado de fora da sua casa, assim, pendurada. Quando a gente invadir a cidade, a gente vai ver esse fio vermelho, a gente vai olhar para esse fio vermelho. E a gente vai lembrar da aliança que a gente firmou com você. E todo mundo que estiver dentro da casa vai ser poupado. A gente vai derrubar tudo, menos a casa. E exatamente na mesma hora, Raabe pega aquela corda e bota do lado de fora da casa dela. Esse fio vermelho, esse fio escarlate, ele tem quase que o mesmo efeito simbólico daquele sangue que os hebreus passaram nos umbrais das portas e das janelas durante a 10ª praga que assolou o Egito, que foi quando o anjo da morte passou pela terra do Egito. Só que quando o anjo via o sangue, ele poupava a casa, ele passava por cima. E é daí que vem o significado êxodo, passar, pessar, passagem. É o anjo passando por cima das casas dos hebreus. Só que na casa dos egípcios não havia o sangue, então o anjo entrava e matava os primogênitos. Aquele sangue lá dos dias da escravidão no Egito tem quase que o mesmo peso simbólico dessa corda vermelha amarrada ali na janela, na casa de Raabe. E qual é o simbolismo? Isso tudo aponta para o sangue de Cristo, é óbvio. Porque o que os espias falaram? Quando nós virmos a corda vermelha, nós lembraremos da aliança e pouparemos a casa será salva. Lá no Egito, quando o anjo via o sangue, ele também passava por cima e não havia morte naquela casa. E esse é exatamente o efeito que o sangue de Cristo tem sobre a nossa vida. Quando Deus Pai, santo, justo, perfeito, vê o sangue de Cristo
sobre a nossa vida, nós que somos pecadores, falhos e merecedores do castigo, ele simplesmente tem a sua ira aplacada e a sua justiça é satisfeita e nós não recebemos o castigo que nós merecemos. Por quê? Por causa do sangue. Então, essa é a simbologia. E qualquer pessoa que for pregar sobre Raabe, falar sobre Raabe, ensinar sobre Raabe e não falar disso, cara, você perdeu aí mais da metade do seu tempo, mais da metade da sua aula, mais da metade da sua pregação, porque isso é o ponto mais importante sobre Raabe, tá? Raabe, ela não aparece apenas na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, mas ela também aparece na genealogia do Messias. Raabe, que era uma prostituta cananita, ela estava, digamos assim, com os dias contados, não havia esperança para ela. Ela não só foi salva, como trouxe salvação para sua casa, como entrou na genealogia do Messias. Existem 4 mulheres super improváveis na genealogia de Jesus. E é bacana pensar nisso, né? Pessoas improváveis, mulheres improváveis na genealogia. A primeira que eu diria é Tamar, que teve que se vestir ou teve que se disfarçar de prostituta para deitar com o seu sogro Judá para suscitar sua descendência. A segunda é a própria Raabe. A terceira seria Ruth, a Moabita. Então, ela não era israelita, ela era uma estrangeira que foi não só incluída no povo de Deus, mas incluída também na família de Jesus. E a quarta, Batseba, que junto com Davi protagonizaram um dos episódios mais trágicos da história da Bíblia. E aqui eu não quero entrar no mérito de até onde vai a responsabilidade de Davi, aonde começa a responsabilidade de Batseba. Mas fato é que era uma história que começou errado e tinha tudo para dar errado. Mas que no final, depois que o primeiro filho morre, que a primeira criança morre, né? A Bíblia não chama nem de filho, a Bíblia chama só de criança. Morre, Deus então concede a graça de que uma segunda criança fosse gerada, um filho fosse gerado. E quem era essa criança? Simplesmente o rei Salomão. E da linhagem de Davi e de Salomão que vem a linhagem de Jesus. Então são 4 mulheres super improváveis que aparecem na genealogia do Messias. E assim, basicamente, termina o capítulo de número 2. Eu espero que você tenha gostado dessa breve aula, tenha curtido esse conteúdo bem específico, bem direto ao ponto, né? E deixa um comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, para a gente é muito importante fazer o canal crescer. Compartilha esse vídeo no grupo da sua igreja, com o pessoal que estuda com você. Porque pode ser que alguns detalhes que para você aqui foram super simples, para a gente seja, sabe, para outras pessoas seja tipo a descoberta da pólvora. Uau, nunca pensei nisso, nunca vi essa possibilidade. Então manda lá, vai ser bacana, todo mundo sai ganhando, vocês aprendem, vocês são edificados, a gente conhece mais pessoas, e é isso. Fica ligado, porque daqui a pouquinho vai estar no ar, se já não estiver, o vídeo de Josué, capítulo de número 3, e a gente vai até o final de Josué nessa série de estudos. Siga o nosso Instagram, @oficial.pregai, acesse o nosso site, use e abuse de todas as nossas ferramentas de estudo. Que é o professor Júlio Ribeiro. Um grande abraço.